Simão chama o Messias de impostor. Uma pessoa endemoniada chega ao local, exigindo que o retirem dali, e o pai pede que Jesus o livre dessa tormenta. Todos observam a cena. Jesus o observa e manda os demônios se calarem, expulsando-os. O jovem desmaia e, ao acordar, o pai nota que o mesmo está curado. O jovem abraça Jesus, e o pai o abraça também. Jesus se comove. Simão diz que só pode ser coisa do demônio, mas Cornélio cita as últimas curas e os peixes no mar, questionando se também é coisa do demônio. Caifás e Livona terminam o ato, pedindo que se apresse, pois Judite pode acordar. Livona diz que assim fará e põe as roupas. Um paralítico é levado até Jesus, e o mesmo toca em seus pés, fazendo-o sentir novamente, pega em sua mão e manda andar. Ele nota que está curado, e todos ficam impactados. Simão diz não acreditar, mas Laila afirma que as pessoas estão curadas. Jairo diz não passar de coisa do demônio, alegando que deve ser o chefe deles. Simão concorda. Jesus continua curando, e todos se emocionam, incluindo Sula. Mateus observa. A corrida continua ferozmente, e Petronius ainda está na liderança. Zilá conta a Tadeu que estão empatados. Susana ultrapassa, e Adela se comove. Diana está nervosa, e Almáquio não se controla. A multidão vai à loucura, e Helena se aproxima de Tadeu. Barrabás acha horrível Petronius continuar na corrida e diz que ele pagará por tudo. Simão fica chocado ao perceber que o irmão sabotou o centurião. Satanás acha tudo perfeito. Susana acaba caindo da ilha após passar pela biga quebrada do egípcio, fazendo com que Petronius avance. Pilatos diz que Susana perderá, mas afirma que ela é incrível e maravilhosa. Cláudia fica enciumada, mas o marido a beija. Madalena está nervosa. Satanás continua observando tudo. Petronius continua avançando, e sua roda sai da viga, fazendo-o cair. A biga é jogada longe, junto dos cavalos. A roda voa em direção a Tadeu e a Zilá. Helena se desespera. Satanás acha perfeita a situação. A mãe pede que seu filho não olhe a cena. Diana, Adela, Almáquio e Shabaca ficam aflitos. Cláudia está surpreendida. Susana segue firmemente. Simão Zelote questiona o que Barrabás fez. Petronius está ferido e machucado. Susana consegue retornar à biga e avança. Todos aplaudem. Barrabás observa atentamente. Madalena e Quécia estão felizes. A multidão vai à loucura, e Satanás continua no meio deles. Susana comemora. Quécia e Madalena estão felizes da vida. À noite, Cláudia comenta como o acidente foi feio. Joana comenta a brutalidade da competição, e Chusa a adverte. Pilatos diz que não foi uma vida importante, e Cláudia questiona como pode dizer isso, já que se trata de uma vida humana. O marido responde que várias vidas humanas são perdidas nas guerras, e Joana diz que tudo poderia ser evitado. Chusa desconversa, questionando como deve estar Petronius, e Hélio responde que o centurião está bastante machucado. Pilatos diz que Petronius é forte e que já enfrentou coisas muito piores do que isso, afirmando que já mandou seu médico cuidar pessoalmente do centurião. Joana acha ótimo, e Cláudia diz que verá Helena, pois a filha é bastante sensível. Joana a acompanha e leva Hélio consigo. Pilatos comenta como as mulheres são sempre dramáticas e fala sobre o prejuízo que teve após Petronius ter perdido. Chusa diz que também teve prejuízo, pois nem chegou a apostar, já que Hélio foi roubado no meio do caminho. Pilatos acha horrível e diz que os ladrões deveriam morrer junto do egípcio. Malco conta que Petronius perdeu porque a roda da biga voou em direção à arquibancada. Livona questiona se alguém morreu, mas Judite a repreende, relembrando que ninguém a chamou para conversa, e pede perdão pela intromissão da serva. Malco confirma que alguém morreu, e Caifás diz que isso é para o povo aprender que devem fazer ofertas no templo em vez de ver corridas. Judite concorda, dizendo que os infiéis devem ser punidos. No escritório do centurião, Caius comenta que Petronius só perdeu porque a roda se soltou, e Longinos estranha que tenha se acidentado dessa forma. O médico termina de tratá-lo e pede que fique de repouso até as feridas cicatrizarem, e parte. Petronius levanta e vai até sua mesa, enquanto Longinos comenta que os ânimos se exaltarão. Caius debocha. Petronius questiona se alguém morreu, mas Caius diz que não alguém de origem romana, ou seja, não importa.
Petronius diz que um dia ele entenderá o que significa carregar o peso da morte de um inocente sobre os ombros e pede que saiam, pois precisa descansar. Os dois se retiram, e o centurião fica pensativo. Helena está deprimida em seu quarto, e Cláudia chega para consolar. Helena diz que foi tudo culpa sua, e a mãe a abraça. Débora chora incessantemente. José de Arimateia se aproxima e pede que não fique assim, mas Débora diz que deveria estar lá. O pai questiona onde ela estava, e a filha diz que a culpa foi sua. Na hospedaria, Simão Zelote diz que, por culpa do irmão, uma pessoa inocente morreu. Barrabás diz que acidentes acontecem, mas Simão questiona como pode ser tão insensível. Barrabás responde que apenas lhe importa a liberdade de seu povo, e Simão dá um basta, dizendo que irá para bem longe dele, e parte. Barrabás bebe sem dar a mínima. Satanás o observa, achando perfeito, e parte. Shabaca diz que não foi culpa da filha, mas Susana diz que fará o que ele sempre lhe pede, nunca mais disputará. Petronius bebe em seu escritório e retorna para sua cama. Ele deita e suspira. A porta se abre, e ele questiona quem está ali. Madalena entra e o observa. Ele se espanta, e ela questiona se incomoda, adentrando. Petronius pergunta se veio se vangloriar da vitória, mas Madalena se aproxima dele lentamente, sem dizer uma palavra. Ele questiona o que ela quer, e ela responde que o quer, acariciando-o. Ela faz elogios a ele e conta que temeu que acontecesse o pior, não gostando nem de pensar. O centurião questiona se é uma espécie de jogo, mas Madalena diz que já sofreu muito e que apenas estava tentando se defender do que sente, revelando que se apaixonou por ele desde o primeiro instante em que o viu. Eles se aproximam, se encaram e se beijam intensamente. Satanás os observa, achando ótimo. Tiago, Natanael e Filipe comem e riem. Zebedeu e Sula conversam. Jesus está quieto e observador, olhando para o mar. Gabriela chega ao local e cumprimenta a avó, dizendo que não precisou comprar o cordeiro, não precisando gastar a dracma, e a entrega. Sara dá graças a Deus por isso. Gabriela se aproxima de João, e Sula comenta com Zebedeu que a jovem está se insinuando para o filho. Zebedeu pede que a deixe em paz, já que são grandes e seguirão seus caminhos. Sula acha graça, e ele a abraça. Tiago comenta quantos peixes conseguiram. Filipe brinca. Tiago não gosta da brincadeira, e Filipe diz gostar de saber o que está comendo. Tiago brinca. Sara começa a passar mal, e Gabriela se aproxima, questionando se está bem. A avó responde que apenas se sentirá revigorada em breve e que irá em busca de sua dracma perdida. Gabriela aconselha que durma, prometendo que no dia seguinte a ajudará a encontrar. Elas partem. Pedro observa Jesus. Gabriela senta ao lado de João. Pedro questiona o que Jesus tenta, e André diz que está tudo bem, alegando que o mestre sempre se isola para orar. Pedro questiona como o Messias faz tudo isso, e André diz que ele ainda tem muito a ensinar e está decidido a segui-lo onde for, avisando que não poderá mais ajudá-lo na pesca. Pedro diz que já pescou bastante peixe e agora se aventurará pescando homens. Tiago chega brincando, e Pedro pede que o deixe em paz. André comenta que Jesus já sabe que ele é cabeça dura. João diz que Jesus deve ter visto as boas qualidades dele para tê-lo escolhido. Todos estranham o jovem defender Pedro, e Tiago comenta que ele deve estar interessado em algo. João brinca, dizendo que Jesus chamou Pedro de pedra para jogá-lo em algum pecador que aparecer pelo caminho. Pedro diz que ele voltou ao normal, e todos gargalham. Filipe diz que nunca se sentiu tão bem, mesmo sem saber o dia de amanhã, e Natanael diz que agora tem certeza absoluta de que é Deus quem guia seus passos. Jesus continua observando a vista. Sara continua varrendo a casa em busca de sua dracma perdida e garante que a achará. Ela continua vasculhando. Todos continuam bebendo e comendo. Pedro continua observando Jesus e parte ao encontro dele, subindo as escadas. Ele retorna, mas Jesus questiona o que houve. Pedro se aproxima e senta ao lado do mestre, dizendo que queria se desculpar pelo modo como falou quando o viu pela primeira vez, justificando que já é assim por natureza, e não sabe o que ele espera dele. Jesus diz saber o que há no coração dele e fica feliz em tê-lo consigo. Eles voltam a admirar o mar. Pedro fica espantado. No dia seguinte, Malco confirma que se trata de um cego, e Nicodemos parte até o tanque de Betesda. Ele chega em busca de seu sobrinho e não o vê. Ele o encontra no canto e se aproxima. Judas Tadeu diz que não sabia o que estava acontecendo,
contando que ouviu barulhos, gritos de Helena e, de repente, cheiro de sangue. O aleijado diz que deve ter sido horrível, e Tadeu diz que seu consolo é que ela foi ao encontro de Deus. O aleijado diz que o amigo é mais crente que muitos. Nicodemos ouve tudo sem dizer uma palavra e parte. Tadeu fica feliz por ter o apoio de seu amigo. Na caverna, João observa e pega sua botija. Judas Iscariotes dá graças por ter chegado a tempo e conta que saiu de madrugada para chegar antes dos soldados de Antipas, pois ele ordenou a prisão, e afirma que deve fugir imediatamente. João Batista diz que Herodíade conseguiu o que queria, mas afirma que não fugirá de sua missão de continuar batizando nem se curvará perante Antipas, alegando que quem tem Deus não teme nada. O colega chega, questionando se está tudo bem, e o chama para irem à margem do Jordão. Batista confirma que irão agora mesmo. Iscariotes relembra seu sacrifício e o risco que está correndo, e João agradece bastante, mas diz que está fazendo a vontade de Deus, e parte. Judas Iscariotes não entende a atitude. Joana pede perdão pelo incômodo e diz que veio ver se Helena está melhor. Cláudia diz não ser incômodo algum e conta que Helena já foi visitar Deborah, pois está bem melhor. Joana dá graças por isso, mas fica triste pela mulher que teve a vida encurtada. Cláudia diz que foi por isso que permitiu que Helena fosse até a casa de José de Arimateia para prestar os pêsames pela serva. Hélio confirma que Zilá era uma boa pessoa, e Joana pede que Deus dê forças aos familiares. Helena diz sentir muito, e Deborah conta que Zilá cuidava dela desde pequena, quando sua mãe partiu, e não entende porque sempre perde quem ama. Helena pede que não fale assim, alegando que o que aconteceu foi uma fatalidade. Deborah conta que seu pai já está tramando todos os preparativos da cerimônia, alegando que Zilá merece um sepultamento digno. Helena pensa em Tadeu e conta que ele teve poucos ferimentos. Deborah diz que não deveria ter saído dali e conta que fez algo de que está bastante arrependida. Helena fica nervosa e questiona o que aconteceu. Tiago chega no mesmo instante, dizendo que já soube de tudo sobre Zilá, e Deborah o abraça fortemente. Helena não entende nada. No palácio, Longinos questiona como ele pode rir depois do que aconteceu, já que Petronius quase morreu. Caius conta que a diversão de verdade aconteceu em outro lugar, revelando que tomou Deborah para si na sala de banhos, alegando que foi mais fácil do que pensou. Longinos diz que o pior pode acontecer, mas Caius não dá ouvidos a lições de moral e pede que o deixe desfrutar de sua conquista, partindo. Kessia traz o café da manhã para Madalena, e ela diz que está com bastante apetite. Kessia questiona onde ela foi na noite anterior, mas Madalena responde que não foi a lugar nenhum, pois dormiu feito uma pedra. Kessia revela que foi vê-la na noite anterior e que a madame não estava em seu quarto. Madalena diz que não se lembra de nada, e Kessia questiona se pode ter sido um de seus esquecimentos, relembrando que há bastante tempo isso não acontecia. Madalena fica entristecida. Em casa, Gabriela cumprimenta o pai e questiona pelo restante. Pedro conta que já mandou André chamar os outros e se irrita por se acordarem tarde, alegando que a filha deve se casar com um homem que acorde cedo. Gabriela conta que viu Jesus sair cedo, e Pedro diz que ele foi ao deserto falar com Deus. Filipe, Natanael e os outros os cumprimentam. Gabriela pede que se alimentem. Sara diz ser testemunha de que a neta madrugou para preparar tudo. Os dois comentam que ali quase ninguém dorme. Pedro fica sabendo que a sogra perdeu uma dracma. Sara confirma que já procurou pela casa inteira e não encontrou. André diz que, se a perdeu no comércio, não a encontrará mais. Sara diz ter certeza de que encontrará. Pedro inicia a oração pela comida e dá graças por Jesus estar entre eles. Ele termina a oração, e todos comem. Tiago diz estar impressionado com tudo que presenciou, e João confirma os inúmeros milagres. Tiago comenta que sua mãe está bastante quieta, mas Sula diz que não é fácil ver os filhos partirem, e Tiago a consola. Sula diz que não repetirá os erros do passado e os apoiará, permitindo que sigam Jesus. Tiago abre a porta, e Maria entra. Sula abraça fortemente a irmã e Miriam. Todos se cumprimentam. João comenta que Tiago quis aprender a pescar rápido, e Oná acha graça. Zebedeu diz que devem estar com fome, e Maria fica feliz ao saber que Jesus fez inúmeros milagres. Ioná conta que ficaram sabendo que tentaram matar seu irmão e ficaram preocupados. João confirma que é revoltante, e Miriam conta que o povo de Nazaré nunca o aceitou. Tiago conta que foi por isso que decidiram vir a Cafarnaum.
João conta que ele está na casa de Pedro. Maria diz querer ver seu filho, e Zebedeu diz que mostrará o local. Miriam diz que ficará, pois está com bastante fome, e todos acham graça. Sula pede que se sintam à vontade. Miriam e Tiago sentam e começam a comer. Pilatos bebe e diz que o centurião deveria tirar uns dias de folga. Petronius diz que pode exercer suas funções sem problemas e está desapontado por ter perdido a corrida. Chuza diz que, se não fosse a roda, ele teria ganhado com bastante vantagem. Pilatos diz que acidentes acontecem, mas agora será difícil aturar as mulheres se achando vencedoras. Chuza espera que Joana não siga o exemplo de Susana. Petronius se retira para realizar suas tarefas, e Pilatos pede que se cuide, alegando que não pode ficar sem seu centurião. Ele bebe. Petronius encontra Madalena e Quécia no meio do caminho, dizendo ser bom encontrá-las, mas Madalena diz que não pode dizer o mesmo e parte. Petronius comenta que o que ela tem de bonita tem de louca. Judas Iscariotes observa Batista e se esconde ao ver os soldados de Antipas se aproximarem. O chefe chega mandando prender Batista, e o colega diz que não permitirão essa covardia. João tenta acalmar, mas acaba sendo agredido pelo soldado. A briga começa. Judas observa tudo. Os soldados matam sem dó nem piedade, questionando se alguém mais quer morrer. João dá um basta, exigindo que parem com a violência. Ele é amarrado e levado. O morto fica estirado no chão. Judas fica pasmo.